Olá, eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos conversar sobre o concurso de magistério de Santa Catarina, mais efetivamente sobre um tema que tem tirado as noites de sono da maioria dos concursandos, que são as questões dissertativas. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que essa é uma oportunidade para você ficar no ranking, ficar ali nas primeiras posições. Porque, na verdade, o que vocês vão ter que fazer é mostrar que vocês têm domínio sobre a área de vocês e que vocês são capazes de resolver qualquer conflito que surja na área da educação. Então, são duas questões discursivas, uma vai ser específica, enquanto a outra vai ser geral, né? Eu acredito e vou trazer aqui também para vocês as temáticas que sejam aí contempladas, mas a verdade é que eu estou aqui para auxiliá-los a, primeiro, escrever de forma coerente e coesa e entender qual é o gênero textual que provavelmente vai ser contemplado nesse concurso, já que a banca não deixou claro se é em formato de estudo de caso ou se é somente uma questão discursiva na qual vocês vão ter que argumentar. Uma coisa é certa, todos vão ter que apresentar soluções de problema, já que essa é uma solicitação que aparece em 3 dos critérios de correção, dos 4. Então, eu espero que esse seja um momento rico de aprendizado, que eu possa contribuir com vocês e que possa sanar as possíveis dúvidas que vocês tenham até agora. É um momento para que vocês sanem as dúvidas e, de fato, compreendam o que precisa ser feito. Coerência, coesão, formalidade do texto. 2 parágrafos com 15 linhas serão suficientes para garantir a vocês as primeiras colocações desse concurso. Então, meu objetivo é trazer para vocês uma luz no sentido de saber por onde começar e finalizar, ter uma escolha de palavras mágicas, umas palavras que realmente impressionem a banca e prepará-los para escrever de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Mas para isso se faz necessário que nós avaliemos o edital, porque é a partir dele o nosso olhar, é a partir dele que a gente sabe o que precisa fazer. Vamos começar? Para que nós iniciemos essa aula, é importante que a gente domine as questões dissertativas e trace estratégias e técnicas para construir uma redação, um estudo de caso impecável. É importante ter clareza que as questões dissertativas são uma oportunidade para demonstrar a habilidade de argumentar, analisar e apresentar soluções. Através dessas soluções, através dessa intervenção proposta por você, que você vai se destacar dos demais candidatos, demonstrando conhecimento e domínio da língua. A análise do edital é uma etapa importantíssima para que, entre aspas, a gente desvende as regras do jogo. É preciso identificar os temas e os tópicos que podem ser abordados. É necessário olhar com cautela para os critérios de avaliação, bem como para o formato e extensão do texto exigido pela banca. Em relação às questões objetivas, a gente tem clareza de que vão ser, para o cargo de professor, 4 questões de conhecimentos gerais, 5 questões de conhecimentos didático-pedagógicos e 29 questões de conhecimentos específicos. Já em relação às questões discursivas, serão 2 questões, sendo que a de conhecimentos gerais tem peso 3, enquanto a de conhecimentos específicos soma o valor de 7, tendo, portanto, um peso 10, a ser somado com as questões objetivas. Então, vamos nos atentarmos às orientações dos critérios de correção das questões discursivas. Nós temos 4 critérios e o que me chama a atenção é o fato de que a solução está presente em pelo menos 3 deles. Observem que o primeiro item a ser avaliado e que tem peso 3, né? Pensando numa perspectiva de que a prova valesse 10 pontos. Vale 3 pontos abordar de forma adequada e completa o tema, apresentando uma solução válida e considerando todos os elementos e informações fornecidas. Isso significa que a partir da problemática apontada, porque eu acredito que vai ser um estudo de caso, eu não consigo visualizar essa prova sem ser um problema a ser solucionado, visto que os critérios são 3 e todos têm como objetivo a solução. Logo, nós temos certeza que um problema vai ser aprofundado e um problema vai ser colocado ali para vocês resolverem.
Então, vale 3 pontos. Apresentar solução válida considerando todos os elementos e informações fornecidas. Atenção! O termo completo significa que pode ser de mais de um comando. Pode ser que você tenha aí de solucionar uma situação de 2 ou 3 fatores, de 2 ou 3 formas. Então, observem se vocês responderam de forma completa. Escrevam e retornem ao momento para avaliar se foi completo mesmo. Completude da solução. A solução apresentada pelo candidato é detalhada, abrangente e correta, cobrindo todos os aspectos relevantes do problema. Gente, aqui vocês abordam de forma adequada o tema. Apresentam uma solução considerando o cenário. Enquanto o segundo critério, que vale 2,5, é a relevância dessa solução. Insiram o poder público, insiram a gestão escolar, coloquem responsabilidade no corpo docente, mas tragam medidas que de fato sejam consistentes. Esse problema vai ser solucionado por quem e de que forma? Valendo 2,5. Valendo 2,5 também conhecimento técnico. Vocês precisam demonstrar de forma sólida o entendimento técnico do tema, incluir detalhes significativos e identificar aspectos críticos que podem influenciar os resultados. Então, essa tecnicidade se dá através do conhecimento da área de vocês. Legitimem a área de vocês. Já que são 3 pontos, uma questão geral, e 7 pontos a questão específica, aqui vocês podem trazer o conhecimento técnico. E por último, a correção da linguagem. O texto atende à extensão estipulada, redigida de forma clara, coerente, formal e legível. Vamos por partes. O que consiste... Vou até vir aqui para frente. No que consiste um texto coerente? Vocês têm que respeitar a coerência, a linearidade dele. O que significa uma linguagem formal? Basta decorar 5 palavras difíceis? Palavras eruditas? Não. Escrever de forma formal significa garantir que vocês atendem à concordância, atendem à coerência, atendem à regência. Isso é escrever de forma formal, é respeitar a norma culta. Escrever de forma legível consiste em vocês estabelecerem um padrão de letra e respeitá-lo. Isa, pode ser cursiva? Pode. Pode ser também script? Pode. O que só não pode é misturar as letras, atentando-se, obviamente, ao espaçamento do parágrafo e a maiúscula e minúscula. Uma dica também que eu quero que vocês tenham, que vocês se atentem, é em relação ao tamanho, ao padrão de letra. Para ganhar espaço, as pessoas começam com uma letra bem grande, né? Inclusive, eu acho um grande equívoco, porque na verdade faltam linhas. Mas começar com uma letra grande e ficar com ela miúda, quando perceber que falta o texto, faz com que isso soe mal na hora da banca avaliar. Então, mantenham um padrão que fica melhor. A banca será composta por 2 profissionais. A partir dessas 2 notas, vocês terão uma média, né? Então, se porventura um contabilizar a tua prova tua discursiva como 8, enquanto o outro coloca 9, vai ser a média das 2, você vai ter uma média 8,5. As notas, se porventura as notas se diferirem demais, forem muito divergentes, haverá uma terceira correção, certo? Será atribuída nota 0 a qualquer item ou a totalidade que apresentarem questão em branco, não respeitem o número de linhas, que seja um conteúdo completamente adverso ao estabelecido, ou seja, fugir do tema, né? Acarreta na anulação da sua prova. Que apresente impropérios, desenhos, formas, assinatura. Me ajuda, pelo amor de Deus. Não pode, não pode. Que apresente letra ilegível, desenhos gráficos, né? Tudo isso acarreta em 0 na sua correção. Lembrando que se você não atingir a média 6 na discursiva, você automaticamente está eliminado. E que não seja redigida com caneta de tinta azul ou preta, cujo texto seja plágio. Então, copiar o texto motivador não é inteligente, tá? Não copiem o texto motivador. E que apresente marcas, símbolos, sinal gráfico que reconheça vocês
que identifique vocês enquanto candidatos, tá? De que forma isso vai ser corrigido? A banca obtém um espelho, tá, gente? Esse espelho determina: o candidato trouxe soluções em sua completude? Ele vai pontuar. Ele usou a norma culta, coerência, coesão? Ele vai pontuar. Ele não trouxe na sua forma íntegra todas as soluções apresentadas ali conforme solicitado. Então, é de acordo com esse espelho que a avaliação se dá. Aqui nós temos uma reflexão sobre os elementos essenciais da redação. E vamos a algumas dicas importantes. Além do planejamento textual, é necessário que você tenha uma letra legível. Facilite a vida do seu avaliador. Mantenha um padrão de letra. Não tem problema que ela seja desemendada ou cursiva, desde que você mantenha esse padrão. E respeite, obviamente, a maiúscula e a minúscula. Observando também o espaçamento do parágrafo. O espaço ideal é de 2 centímetros. Trabalhe na margem de 13 a 15 linhas, ainda que o edital traga que a partir de 10. É importante que você desenvolva o máximo possível, que você agregue tese, informação, argumentação na sua tese. Logo, 13 a 15 linhas é o ideal. Lembrando também que uma palavra não consiste em uma linha. Logo, para que seja computada como linha, é necessário ocupar mais da metade da frase. Confira se respondeu aos questionamentos. Antes de passar o texto a limpo, confira se respondeu a todas as perguntas. O ideal é que você reflita sobre as fragilidades da tua área e, a partir daí, sensibilize o redator, sensibilize a banca com a tua teoria. Eu sugiro que você comece por meio da redação discursiva. Comece por meio das questões. Deixe as questões objetivas para o final, afinal de contas, você vai ter a oportunidade de chutar se faltar tempo. Agora, a questão discursiva precisa que você esteja com tempo hábil, comprometido, para que consiga efetuar o melhor possível. Estabeleça conectivos que você elenque como aprazíveis. Eu não gosto da ideia de um modelo pronto de redação. Agora, definir palavras-chave para utilizar ao longo do texto, isso é uma boa estratégia. Então vamos lá. A coesão é o sentido estabelecido entre as palavras, enquanto a coerência é o sentido entre as ideias. A coesão garante a ligação entre as frases de uma forma linear, adequada, correta. Enquanto a coerência garante que as ideias se correlacionem de forma lógica, né? Faça de fato uma linearidade de início, meio e fim, que não haja discrepância entre as ideias então apresentadas, ok? E a argumentação é a base da sua questão discursiva. Você precisa argumentar, você precisa trazer a sua tese através de argumentos. Todas as suas soluções serão embasadas a partir dos argumentos construídos acerca do seu desenvolvimento de texto, ok? A questão discursiva pode ser contemplada em formato de dissertação ou estudo de caso. Atente-se ao enunciado. Isso o edital não prevê. Eu, Isabela, acredito que vai ser estudo de caso, tá? Por que eu acredito nisso? Primeiro, em virtude dos critérios de redação estabelecidos no edital, a gente percebe, né, que está muito presente esse ideal de que vocês precisam solucionar o problema. Logo, faz sentido que eles criem uma situação hipotética, um problema no qual vocês vão apresentar a solução. É possível também perceber que esse já é o formato exigido em Minas e São Paulo, além do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Em São Paulo é a FUVEST e em Minas é a FGV. E essas bancas já produzem, já fazem as questões dentro dessa formatação também, de estudo de caso, onde vocês resolvem o problema. Minha sugestão, meus queridos, 2 parágrafos. O primeiro você introduz e o segundo você traz pelo menos 3 soluções pertinentes.
explicando os fatores de ação, quem vai fazer, de que forma vai fazer. Então, essa construção de texto argumentativo, discursivo, se dá também no Enem, né? De que forma os estudantes constroem a sua tese? É através dos argumentos. E vocês vão argumentar explicando essas motivações. Precisa de justificativa. Então não adianta você colocar que a solução é o governo criar leis. Isso é insuficiente. Você precisa estabelecer que área do governo vai criar essas leis, que leis e com que objetivo, ok? Prepare-se. Pense nas fragilidades da tua área. Qual o principal foco no trabalho do administrador escolar, do assistente escolar ou do professor? Pense, professor, a sua área. Onde há fragilidade? Por exemplo, a minha área, penso que há uma fragilidade no que tange a questão da leitura. Hoje os nossos estudantes não têm o hábito da leitura, então facilmente poderia ser um tema abordado. Ou quem sabe, alguém me disse, será que vai ser inteligência artificial? Talvez, se isso afetar de forma intrínseca o processo de educação, o processo de ensino-aprendizagem, mas pensem nas fragilidades do conteúdo de vocês, da área de conhecimento de vocês, porque é a partir dessa fragilidade que o problema vai ser instaurado. Penso que inclusão escolar seja um tema que possa ser contemplado. Primeiro porque tem questão para todas as áreas e acreditamos que isso vai ser, essa questão vai ser igual para todos, né? Então, inclusão escolar é sim um tema que facilmente poderia ser contemplado, assim como o PPP, gestão escolar, enfim. Mas pensar na nossa disciplina e nos problemas que a nossa disciplina traz é um facilitador. Então, o que a gente já sabe? Sabemos que serão apresentados problemas para que os candidatos apresentem soluções. Logo, vocês precisam traçar estratégias. Essas estratégias são para gerenciar comportamentos desafiadores e incluem formação de professores, a identificação de gatilhos que possam causar comportamentos desafiadores, proporcionar um ambiente calmo e seguro com acesso a um espaço tranquilo quando necessário. E a completude da solução, ela tem de ser detalhada, abrangente, cobrindo todos os problemas propostos. Isto é, não basta sugerir a criação de políticas públicas ou criar leis, implementar projetos. Isso é muito vago, vocês precisam detalhar. Logo, uma solução detalhada é uma intervenção diante de um problema. É isso que vocês precisam trazer, mais que uma solução, uma proposta de intervenção. E essa proposta deverá apresentar o que será feito, para quem será feito e de que forma isso será feito. Portanto, quem serão os responsáveis por solucionar esse problema e quais resultados são esperados. Então vamos às orientações. Primeira coisa, vamos ao que interessa. Atendimento ao tema proposto, que é o primeiro critério. Isso nos mostra que será dado um problema para ser resolvido e para apresentar uma solução, uma intervenção, considerando todos esses elementos, deve abranger tudo o que for descrito. Atender ao tema é focar no que realmente foi perguntado. Será apresentada uma situação-problema ou um estudo de caso, onde será necessária uma intervenção, podendo apresentar duas situações em um único questionamento. Lembra do termo completo? Logo, pode ser sim que haja mais de uma situação a ser resolvida. E isso vocês vão fazer através da solução. Então, a estrutura da redação, né? Com base nos critérios do edital, é provável que a questão cursiva exija que o candidato elabore uma resposta, que aborde o tema proposto de forma completa, tá? Então, vocês devem mostrar sim que compreenderam o problema, oferecendo uma solução adequada, levando em consideração que esses detalhes são responsáveis por 30% da nota. Então é essencial que vocês contemplem todo o conteúdo exigido, além de uma solução detalhada e abrangente. Eu sei que eu estou sendo redundante, eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla da solução, mas é porque realmente é através das soluções que vocês vão garantir uma nota alta dentro dessa correção de questão dissertativa. É isso que vocês precisam ter clareza. Vocês estão ali para solucionar um problema. E essa solução tem que ser evidenciada através de como fazer isso, de que forma fazer isso, quem fará isso e o objetivo dessas ações.
Então, vocês têm de ser o mais detalhista possível para cobrir todas as partes relevantes do problema. Então, os critérios são fundamentais para a pontuação, né? As respostas devem abordar o tema, e a clareza e a formalidade são essenciais, já que também são elementos responsáveis pela classificação da nota de vocês. Então, as questões discursivas incluirão cenários descritivos e solicitações claras aos candidatos. Uma questão pode pedir a elaboração de uma proposta para implementar uma metodologia pedagógica. Outra possibilidade é discutir a importância da inclusão de alunos com necessidades especiais. E esses exemplos demonstram o quê? Demonstram a diversidade de temas que podem ser abordados, né? Sempre exigindo uma resposta fundamentada e bem estruturada. A prática com esses tipos de questões é essencial para a preparação. Então, meu convite é que a partir dessa aula você se coloque em uma perspectiva de autor. Redija, escreva soluções, pensem em problemas hipotéticos, usem a tecnologia. Peguem aí históricos de questões discursivas, tem na internet a reviria, e pratiquem esse processo de escrita. Seja claro, seja coeso. Uma resposta clara e coesa é essencial. Vocês, dessa forma, assegurarão que a mensagem de vocês vai ser, de fato, compreendida pelo avaliador, certo? E garante que todas as informações sejam conectadas de uma forma fluida. A questão cursiva exige que o candidato elabore uma resposta, que aborde o tema proposto de forma completa, tá? Então, vocês devem mostrar, sim, que compreenderam o problema, oferecendo uma solução adequada, levando em consideração que esses detalhes são responsáveis por 30% da nota. Então, é essencial que vocês contemplem todo o conteúdo exigido, além de uma solução detalhada e abrangente. Eu sei que eu estou sendo redundante, eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla da solução, mas é porque realmente é através das soluções que vocês vão garantir uma nota alta dentro dessa correção de questão dissertativa. É isso que vocês precisam ter clareza. Vocês estão ali para solucionar um problema. E essa solução tem que ser evidenciada através de como fazer isso, de que forma fazer isso, quem fará isso e o objetivo dessas ações. Então, vocês têm de ser o mais detalhista possível para cobrir todas as partes relevantes do problema. Então, os critérios são fundamentais para a pontuação, né? As respostas devem abordar o tema, e a clareza e a formalidade são essenciais, já que também são elementos responsáveis pela classificação da nota de vocês. Então, as questões discursivas incluirão cenários descritivos e solicitações claras aos candidatos. Uma questão pode pedir a elaboração de uma proposta para implementar uma metodologia pedagógica. Outra possibilidade é discutir a importância da inclusão de alunos com necessidades especiais. E esses exemplos demonstram o quê? Demonstram a diversidade de temas que podem ser abordados, né? Sempre exigindo uma resposta fundamentada e bem estruturada. A prática com esses tipos de questões é essencial para a preparação. Então, meu convite é que a partir dessa aula você se coloque em uma perspectiva de autor. Redija, escreva soluções, pensem em problemas hipotéticos, usem a tecnologia. Peguem aí históricos de questões discursivas, tem na internet a reviria. E pratiquem esse processo de escrita. Seja claro, seja coeso. Uma resposta clara e coesa é essencial. Vocês, dessa forma, assegurarão que a mensagem de vocês vai ser, de fato, compreendida pelo avaliador, certo? E garante que todas as informações sejam conectadas de uma forma fluida. E agora, eu vou trazer algumas dicas. Escrever requer planejamento textual. Isso significa que a partir do momento que tu pegares a questão, souberes o que é para te fazer, se é um estudo de caso, se é somente uma resposta, você precisa planejar o seu texto. Pensar nas palavras-chave, palavras que não podem ficar de fora. Pensar nos problemas que você deve abordar e nas soluções que você há de estipular.
Então, o planejamento textual é uma etapa importantíssima para esse processo, para evitar repetição, para se certificar de que tudo o que é necessário apareça no seu texto. Tem algumas pessoas que dizem, ai, a partir do momento que eu começo a escrever, surge ideia. Gente, a ideia não surge. É necessário que você se comprometa a pensar sobre o texto, pensar no problema, pensar nas soluções e, de fato, desenvolver um texto planejado, sem intercorrência do nervosismo, sem coincidências e sem permitir que uma palavra importante, que um termo importante do seu texto fique de fora por descuido ou até mesmo descaso. E vamos a algumas dicas importantes. Além do planejamento textual, é necessário que você tenha uma letra legível. Facilite a vida do seu avaliador. Mantenha um padrão de letra. Não tem problema que ela seja desemendada ou cursiva, desde que você mantenha esse padrão. E respeite, obviamente, a maiúscula e a minúscula. Observando também o espaçamento do parágrafo. O espaço ideal é de 2 centímetros. Trabalhe na margem de 13 a 15 linhas, ainda que o edital traga que a partir de 10. É importante que você desenvolva o máximo possível, que você agregue tese, informação, argumentação na sua tese. Logo, 13 a 15 linhas é o ideal. Lembrando também que uma palavra não consiste em uma linha. Logo, para que seja computada como linha, é necessário ocupar mais da metade da frase. Confira se respondeu aos questionamentos. Antes de passar o texto a limpo, confira se respondeu a todas as perguntas. O ideal é que você reflita sobre as fragilidades da tua área e, a partir daí, sensibilize o redator, sensibilize a banca com a tua teoria. Eu sugiro que você comece por meio da redação discursiva. Comece por meio das questões. Deixe as questões objetivas para o final, afinal de contas, você vai ter a oportunidade de chutar se faltar tempo. Agora, a questão discursiva precisa que você esteja com tempo hábil, comprometido, para que consiga efetuar o melhor possível. Estabeleça conectivos que você elenque como aprazíveis. Eu não gosto da ideia de um modelo pronto de redação. Agora, definir palavras-chave para utilizar ao longo do texto, isso é uma boa estratégia. Aqui eu trouxe uma lista de conectivos para vocês usarem nesse formato de padrão, de modelo pronto, né? Vou repetir, eu não aprecio a ideia de trazer um texto pronto, um modelo pronto, principalmente em virtude do fato de que a gente não sabe qual é o gênero textual que a banca vai exigir. Contudo, ter em mente as palavras-chave que vai contemplar, bem como os conectivos para utilizar, é uma boa estratégia, é uma solução importante, já que na hora você não vai ficar pensando, né, refletindo, que conectivo eu vou utilizar agora. Então, assim, gosto muito de irrefutável, é imperativo que o poder público realize, gosto também, é diferente, né? Sob esse prisma, porque usar os conectivos comuns, né, as conjunções comuns, trazem um pouquinho de empobrecimento vocabular. Fazer uso dessa perspectiva de conectivos mais formais vai aí aumentar a chance de você tirar uma nota maior no critério número 4. Então, por conseguinte, né, você pode usar para concluir de uma forma lógica, sob esse viés, para acrescentar um argumento, nesse sentido, para direcionar o raciocínio para a solução. Diante do exposto, você usa lá no lugar do portanto. Enfim, é uma lista de conectivos que eu aprecio bastante e que eu vou deixar disponível para quem quiser, junto com todo esse material expositivo que eu estou utilizando nessa aula. Aqui são palavras-chave também para que vocês elencarem na redação de vocês, nas respostas de vocês. Palavras-chave para vocês garantirem ter na tese de vocês. Recursos didáticos, ensino-aprendizagem, desenvolvimento do estudante, habilidades, ferramentas, trabalho colaborativo, recursos múltiplos, além de, claro, os termos técnicos específicos de cada área. E aqui eu trouxe também uma perspectiva de estudo de caso, da estrutura do estudo de caso.
Como construir um estudo de caso? Porque se for para responder no formato dissertativo, se lá no enunciado disser que vocês têm que responder dentro do formato dissertativo, vocês somente vão responder aquilo que foi solicitado através de 2 parágrafos, como eu já disse, por meio de uma introdução e do desenvolvimento. O estudo de caso requer contextualização, análise e recomendações, certo? Então, vocês vão apresentar o caso de forma clara e objetiva a partir de um cenário antes exposto pela questão, né? A estrutura contempla um formato que o candidato analise uma situação prática e proponha soluções fundamentadas. Esse formato é comum em concursos, especialmente na área da educação, e avalia a capacidade de aplicar conhecimentos teóricos para resolver problemas reais. Por isso que eu venho apostando que, de fato, a banca da FURB vai atender a mesma estrutura também utilizada pela FUVEST e pela FGV. A estrutura da resposta deve incluir uma identificação clara do problema, propostas relevantes e a justificativa das soluções apresentadas. Esse tipo de questão, que é a estrutura do estudo de caso, não testa somente conhecimento técnico, mas também a habilidade de argumentação e coerência do candidato. Então, eu quero, de fato, bater nessa tecla, né? Defender que é imprescindível que vocês confiram se responderam a todos os questionamentos exigidos e se a solução de fato foi apresentada. Apresente como solucionar, bem como os órgãos responsáveis por efetivar a solução. E aqui eu trago um modelo de resposta dissertativa. Eu trouxe 2 exemplos para vocês conseguirem visualizar. Um modelo de resposta dissertativa, bem como um modelo de estudo de caso. Iniciaremos a reflexão a partir de um modelo de resposta dissertativa. Hipoteticamente, imaginamos que a banca opta por fazer as perguntas somente com a exigência de que vocês respondam de forma dissertativa. Como são 10 a 15 linhas, não é uma dissertação, não é uma redação, né? Se fosse uma redação dissertativa argumentativa, vocês teriam 30 linhas. Como é somente uma questão discursiva dissertativa, vocês terão de contextualizar e responder aos questionamentos, trazendo soluções. Então, imaginemos que o cenário seja da seguinte forma. O tema abordado seria a importância da educação inclusiva no Brasil. No enunciado constaria da seguinte forma: você é responsável pela implementação de um programa de inclusão em uma escola pública que recebe alunos com necessidades especiais. Considerando a infraestrutura limitada e a resistência de alguns professores, elabore uma proposta para superar esses desafios, garantindo que a escola ofereça um ambiente inclusivo e acessível. Então, vocês precisam se atentar aos comandos, né? Considere a infraestrutura limitada, isso tem que aparecer no texto. A resistência por parte do corpo docente, isso também precisa ser mencionado. E em seguida, elabore uma proposta para superar esses desafios, garantindo que a escola ofereça um ambiente inclusivo e acessível. A minha sugestão é que vocês olhem com cuidado, com cautela, o enunciado. É ele que vai nortear o que vocês terão de fazer. A gente sabe que é solução, a gente sabe que é com linguagem formal. A forma como vocês vão fazer isso vai estar explícita, exposta no enunciado. Então, a resposta esperada é que o candidato deve identificar as barreiras existentes, que são a infraestrutura, a resistência, né, e propor soluções, como a adaptação do espaço físico, a capacitação de professores e o uso de tecnologias assistivas. Além disso, é necessário mostrar conhecimento técnico sobre as legislações e diretrizes da educação inclusiva. Então, frente à situação problema apresentada, cabe a vocês solucionarem esse problema. Eu tenho aqui um exemplo, tá? Um modelo de resposta dissertativa. Aliás, a minha sugestão, volto a repetir, é garantir que essa estrutura seja mantida em 2 parágrafos. Eu começo com um indelével, né? Um correctivo aí que já traz uma formalidade ao texto. Trago aqui também ou nesse sentido, tenho bem característica aqui a minha solução é através do MEC, enfim. Eu tenho estruturado uma resposta que eu hei de compartilhar no próximo vídeo, que há de ser disponibilizado segunda-feira. Então, assistam, acompanhem comigo o próximo vídeo que eu vou discutir, vou gerenciar junto com vocês os 2 formatos de questão.
que é a dissertativa e o estudo de caso, ok? Até a próxima aula!